Resolvi falar com vocês porque tem algo que tá me incomodando faz alguns meses. Às vezes eu posto aqui um pouco, mas tá tendo muita retaliação, digamos, contra as constelações familiares. O que eu acho importante trazer sobre isso? Eu já falei num post até não faz muito tempo. Isso não é a constelação, é o profissional que faz a constelação. Eu tenho amigas consteladoras que falam, pelo menos tu não tá entendendo, no Brasil tá sendo deturpado, aí pelo que tu me fala, aí fora é diferente. O que eu vejo que é diferente é a visão que as pessoas têm das constelações aqui fora, assim. É uma coisa que não é tão difundida quanto no Brasil, não é tão comum, não, né? Tipo, no Brasil tem no SUS, tem no Judiciário, tem em tudo quanto é lugar. E as pessoas cada vez mais sabem o que é. Aqui é algo que ainda está sendo descoberto pelas pessoas, né? Mas eu acho assim, o que é questionado é da validade. Dizem que é algo místico, que não pode ser usado em órgãos públicos e tal. Eu já cansei de falar, a constelação não tem nada de misticismo. Não tem nada de misticismo. Ela é algo fenomenológico, ela acontece enquanto a gente vai fazendo, ela não tem uma regra. Quando eu for constelar, eu não penso assim, tipo, o problema é X, então vai ser assim. Não, eu tenho ideias, principalmente baseado na experiência, no que eu já vi, mas eu deixo acontecer e vou conduzindo aquela constelação conforme o que vai se apresentando ali. Eu só acho assim, o que me incomoda demais é que as pessoas, elas já vêm com um preconceito estabelecido, elas julgam sem saber, elas usam um exemplo, tipo assim, mas a ciclana foi lá na constelação, aconteceu isso. A minha mãe me disse assim, parece que uma mulher abortou durante a constelação em grupo no fórum. Tipo assim, a culpa é da constelação. Existem inúmeras coisas que podem ter acontecido, que tenham influenciado isso. E sim, eu acho que às vezes as pessoas não são conduzidas da melhor forma, não são informadas exatamente do que é. Isso também é um trabalho dos advogados, se a constelação ela é oferecida dentro do processo, né? Também seria do advogado ou da Defensoria Pública informar aquele cliente antes disso, né? Antes de ir. Mas assim, eu já disse também, vou me repetir, uma das primeiras terapias que eu fui, eu era adolescente, eu não me lembro exatamente a idade, mas digamos que eu tinha entre 16 e 17 anos. Na minha primeira ou segunda sessão, quando eu expliquei um pouco sobre a minha vida e tal, né, um psicólogo disse assim, tipo, ficou me questionando se eu era lésbica. E eu disse que não. E ele, não, mas tu tem certeza? Porque com essa relação com teu pai, por ele ter sido um mau exemplo, por ele ser um cara violento, é muito difícil que tu goste de homem. Enfim, ele tentou me convencer. Se eu não tivesse cabeça, assim, se eu não soubesse bem o que eu quero, não sei, talvez eu teria dali, acho que eu vou experimentar. E assim, uma coisa nada a ver, pra mim, no caso. O que ele fez? Ele usou o que ele aprendeu no livro, pegou como se fosse uma receita de bolo e colocou em mim, na pessoa que estava nele ali na frente. A gente aprende inúmeras situações, inúmeros casos, onde isso pode ser aquilo, isso pode ser isso. Vocês vão ver, já devem ter visto inúmeras frases do Bert Hellinger nesse sentido, tipo, isso é X. Mas não é a regra, não é matemática, e também não é científico. Só que eu não entendo o porquê da condenação de algo que não seja científico. O reiki também não é científico, ele é feito no SUS super bem aceitado. Eu trabalho com reiki, eu trabalho com questões de energia, mas eu não uso nada disso dentro das constelações. Um dos meus professores, que eu fiz na minha segunda formação, ele é engenheiro, só que é da Europa, porque no Brasil é diferente. E eu já participei de mais de uma constelação, eu já fiz um curso, inclusive, que eu achei que as coisas eram deturpadas. Eu achei que tinha misticismo envolvido, eu acho que as pessoas se perdem, só que isso são as pessoas que conduzem, não é a constelação, e isso precisa ser dito. Porque a constelação é uma ferramenta maravilhosa. Ela mudou a minha vida, ela me ajudou em inúmeros processos. Ela ajuda demais. Eu trabalhei com inúmeros clientes, dezenas, e a maioria tem um feedback maravilhoso do trabalho que é feito.
ele precisa ser bem feito, ele precisa ser sério, vocês precisam questionar quem é o profissional, precisa ser recomendado. Não é porque é aqui nos Estados Unidos, porque é na Europa e porque é no Brasil. É onde essa pessoa se formou e como ela trabalha. Eu tenho colegas, tenho amigas que fizeram a formação no Brasil, elas pensam da mesma forma que eu. E não usam receita de bolo para ninguém. E lembrem-se, não é só constelador, vocês vão achar psicólogo, vocês vão achar médico. Tem médico que esquece instrumento dentro da barriga, dentro do paciente. Vão acabar com a medicina? Não! A questão é, então, que seja mais... que tenha um conselho, que isso seja averiguado de alguma forma, quem vai trabalhar, quem não vai, porque é algo que não é regulamentado, então tem que ser regulamentado, não tem que ser instinto. Isso é um absurdo. Obrigada para quem ficou até aqui. E perguntas, estou super aberta, podem me mandar no direct, onde quiserem, tá bom?